Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer a correção de alguns exercícios da lista que a gente não iria ter tempo de fazer em sala de aula. Então, para vocês não ficarem sem a correção, eu vou fazer aqui por vídeo aula. Então, os exercícios que eu vou corrigir são os exercícios mais longos da lista e que, pelo que eu percebi, foram os que causaram mais dificuldade em vocês. Então, começando ali pelo exercício 3 da parte de material direto. Fala o seguinte: determinada indústria que produz os produtos A e B apresentou em 31/12 de X1 o seguinte balanço patrimonial. E ali apresenta o balanço patrimonial bem resumido, com bancos, estoques, máquinas, equipamentos, fornecedores, financiamentos e capital social. O saldo em estoque de matéria-prima em quantidade é de 80 mil quilos, e a matéria-prima é comum aos dois produtos. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é preencher a ficha de controle de estoques na parte de estoque inicial. Então, em quantidade é 80 mil quilos e em valor total é de 110 mil. Então, o valor unitário vai ser 110 mil dividido por 80 mil quilos. Então, o custo unitário, o valor unitário, é de 1,38. O exercício continua falando que no dia 2/1 de X2, a indústria adquiriu a prazo pelo valor total de 100 mil, com incidência de impostos recuperáveis de 12%. Então, o que a gente vai fazer com essa informação? Aqui na nossa ficha de controle de estoque. Então, a quantidade comprada foi 50 mil quilos e o valor total seria de 100 mil. Só que há incidência de impostos recuperáveis. Então, aqui os 100 mil, eu vou ter que fazer 100 mil menos 100 mil vezes 12%. Ou eu poderia multiplicar aqui 100 mil por 88%. Daria na mesma. Então, o custo unitário dessa aquisição foi de 88 mil dividido por 50, 176. Aqui, como a gente está trabalhando com a média ponderada móvel, que é o que o exercício informa ali, para controle dos estoques, a empresa utiliza a média ponderada móvel, a gente vai somar tanto as quantidades quanto os valores totais para descobrir um novo preço médio. Ficou em 1,52. Enfim, então após essa aquisição, a empresa tem um saldo total de 198 mil no estoque, com a quantidade de 130 mil quilos. Aí ela começou a produzir os seus produtos, produto A e B. Em 31/1 de X2, a empresa iniciou a produção de 5 mil unidades do produto A e de 7 mil unidades do produto B. Cada unidade do produto A consome 4 quilos da matéria-prima e cada unidade do produto B consome 6 quilos da matéria-prima. Então, vai haver uma saída do estoque
da quantidade necessária de matéria-prima para a produção dessas unidades de produtos aqui. Então, vamos separar aqui. Poderia até se fazer junto numa única saída, mas para facilitar aqui até o preenchimento depois, vamos fazer uma saída para a utilização para a produção do produto A e uma saída para a utilização para o produto B. Para o produto A, quanto de matéria-prima eu vou precisar para produzir o produto A, sabendo que cada unidade de matéria-prima consome 4 quilos e que eu vou produzir 5.000 unidades. Então, para mim saber a quantidade total de matéria-prima que eu vou usar, basta eu multiplicar 5.000 por 4. Então, eu vou precisar de 20.000 quilos para produzir, 20.000 quilos da matéria-prima para produzir 5.000 unidades do produto A. O valor unitário dessa matéria-prima vai ser o valor unitário de 1,52 que está na nossa ficha de controle de estoque. É o saldo anterior, é o custo unitário do saldo mais recente da matéria-prima na ficha de controle de estoque. O total, então, vai ser 20.000 vezes 1,52. Então, o total de custo de matéria-prima para a produção do produto A será de 30.400. O saldo, então, houve uma saída de 20.000 do meu saldo de estoque. Então, fiquei com 110.000 quilos. Saiu 30.040 do valor monetário e o custo unitário continuou em 1,52. E para a produção do produto B, quanto que eu vou precisar? Eu produzi 7.000 unidades e cada unidade do produto gasta 6 quilos da matéria-prima. Então, 7.000 vezes 6 vai dar a quantidade de matéria-prima que vai ser necessária para a produção do produto B. O custo unitário são 52, 42 vezes 1,52 vai dar o total de custo com matéria-prima para a produção do produto B. Então, na Então, a ficha de controle de estoque ficaria assim. Lá na nossa tabela de apropriação de custos, então a gente já consegue saber qual foi o custo total com o material direto de cada produto. Então, foi 30.400 para o produto A e 63.840 para o produto B. Então, o total é a soma desses dois. De mão de obra direta, o exercício já informou o total de mão de obra direta, né? Que foi 25.000 para o produto A e 30.000 para o produto B. Agora, o CIF, a gente tem 25.000 de diversos custos de fabricação, só que temos também que não está incluso nos custos indiretos a depreciação das máquinas e equipamentos. Então, a gente tem lá no nosso balanço patrimonial o valor de 280.000 de máquinas e equipamentos e a depreciação desse período, dessas máquinas nesse período, não está incluso no custo de fabricação, aqui no custo indireto de fabricação de 25.000. Então, eu tenho que adicionar a depreciação a esse valor. E como que a gente vai descobrir o custo da depreciação nesse mês? Então, a gente tem que pegar os 280.000, que é o valor dessas máquinas e equipamentos, diminuir o valor residual, que é de 40.000. O valor residual
é o valor que a empresa espera conseguir vender essas máquinas e equipamentos ao final da vida útil dela, e dividir pela quantidade de meses de expectativa, de estimativa de vida útil dessas máquinas, que é de 60 meses. Isso vai dar a depreciação mensal dessa máquina. Então, o CIF total vai ser os 25 mil mais 4 mil de depreciação. E como que vai ser rateado, como que vai ser distribuído esses custos indiretos aos produtos? O exercício informa aqui qual é o critério, que é o total de material direto. Então, o CIF vai ser distribuído na mesma proporção que o total de material direto. Para a gente fazer o rateio, basta a gente pegar o material direto do produto A, dividir pelo material direto total. Isso vai dar a proporção do material direto do produto A em relação ao total e multiplicar esse valor por 29 mil. Então, vai ser atribuído ao produto A 9.354,84 de custo indireto de fabricação. E eu faço a mesma coisa para o produto B. Material direto do produto B dividido pelo material direto total vezes total de custo indireto de fabricação. Então, para o produto B vai ser atribuído 19.645 de custos indiretos de fabricação. O custo total, então, vai ser o material direto, mais a mão de obra direta, mais o CIF. E o custo unitário será o custo total dividido pela quantidade produzida. Eu produzi 5.000 unidades do produto A e produzi 7.000 unidades do produto B. Então, esse daqui é o resultado que a gente esperava para esse exercício. 12,95 de custo unitário para o produto A e 16,21 para o produto B. Então, o que vocês precisavam entender nesse exercício para resolver? Como vocês preenchem a ficha de controle de estoque, onde essa informação vai ser utilizada. Então, o custo unitário foi a base para a gente calcular o material direto e o material direto dos produtos. E também vocês precisavam entender que os impostos recuperáveis iam reduzir o custo dos produtos, o custo da matéria-prima a ser registrada na ficha de controle de estoque. Certo? Então, agora a gente vai para o exercício 2. A gente vai para o exercício 2. Do parte de mão de obra direta. Deixa eu aumentar um pouco aqui as letras, para ficar mais fácil de visualizar. Então, nós temos o seguinte exercício. A indústria de alimentos Galo do Norte produz bolachas, sorvetes e doces. No mês de maio, apresentou as seguintes informações. 2 operários nível A, cujo valor da hora de trabalho é de R$ 22,00.
e 3 operários nível B, cujo valor da hora de trabalho é 10% a mais do que nível A. Então, o valor da hora de trabalho do nível B é de 10% a mais do que do nível A. Para descobrir o salário, a hora de trabalho do nível B, é só multiplicar o salário do nível A por 1,1, que eu vou saber o quanto é o salário do nível, o valor da hora de trabalho do nível B. O regime de trabalho desses funcionários é de 44 horas semanais para os dois níveis. O repouso semanal remunerado é de 48 dias, as férias anuais de 30 dias e feriados de 12 dias. Encargos e contribuições sociais são de 25,8% de Previdência, 8% de FGTS e 3% de RAT. Foram utilizados as seguintes horas de mão de obra direta para a produção de cada produto. E ele apresenta dados da matéria-prima, do material direto, e também dos custos indiretos de fabricação. Mas vamos lá para a parte da mão de obra direta, que é o principal ponto aqui desse exercício. Primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o custo médio da hora trabalhada, considerando a total de horas à disposição da empresa e o custo, considerando todos os encargos desses funcionários. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o número médio, o máximo de horas à disposição que esses funcionários vão estar à empresa. Então, vamos considerar aqui como se fosse um único funcionário, para facilitar o cálculo. Então, quantos dias esse funcionário estaria efetivamente à disposição da empresa? No ano, tem um total de 365 dias. Mas desses 365 dias, ele vai estar de repouso semanal remunerado 48 dias, então menos 48 dias. Ele vai pegar férias 30 dias nesse ano, e entre faltas e feriados abonados, ele vai ter 12 dias. Então, 365 dias menos 48 menos 30 menos 12. Esse funcionário vai trabalhar 275 dias no ano. Em média, ele vai trabalhar 7,33 horas por dia, porque ele trabalha de segunda a sábado, e no sábado ele trabalha um pouco menos. Então, 44 horas, que é a jornada semanal, dividido por 6 dias, que é o número de dias que ele trabalha por semana, vai dar uma média de 7,33 horas por dia. Então, multiplicando essas 7,33 horas por dia pelos 75 dias, 275 dias que ele vai trabalhar no ano, a gente vai ter o número máximo de horas que ele vai estar à disposição da empresa. Agora a gente precisa calcular o custo desses funcionários, tanto um funcionário do nível A e um funcionário do nível B. Então, o salário que esse funcionário vai receber vai ser de 275 dias que ele vai trabalhar, vezes 7,33 horas por dia, que é o número médio de horas que ele vai trabalhar por dia, vezes os 22, que é o salário que ele foi contratado. O repouso semanal vai ser de 48 vezes
7,33 vezes 22. O 13º são 220 horas vezes 22. Férias são 30 dias de férias, melhor, 220 vezes 22. Adicional de férias é o terço de férias, então é as férias dividido por 3. Então, faltas, feriados, a gente vai pegar 12 vezes 7,33 vezes 22. Total vai ser a soma disso tudo. Que eu preciso calcular percentual de contribuições sociais. O total mais as contribuições sociais vai me dar o custo total de 89.384. Então, o custo médio das horas vai ser esse custo total anual dividido pelo número máximo de horas por ano. Agora, posso replicar. Faço a mesma coisa para o nível B. E agora, como que eu vou descobrir o total da mão de obra direta de cada um dos níveis? Então, é só pegar a quantidade de horas trabalhadas daquele nível para a produção de cada produto. Então, para a produção das bolachas foram necessárias 1.200 horas de funcionários do nível A. Então, vai ser 1.200 vezes 44,32. Vou só fazer o arredondamento aqui, para não ter diferença. Para sorvetes foram necessárias 1.150 horas de funcionários do nível A. Para a produção dos doces foram 1.010 horas vezes 44,32. Para a mão de obra direta do nível B, foram necessárias 1.900 horas para a produção das bolachas. Foram necessárias 1.700 horas para a produção dos sorvetes e 1.440 horas para a produção dos doces. Rateio a matéria-prima. O exercício já informou qual que era o total de matéria-prima de cada um dos produtos. Os custos indiretos foram rateados na mesma proporção que a mão de obra direta. Custo total é a soma da mão de obra direta total, matéria-prima e CIF. E o custo unitário é o custo total dividido pela quantidade que foi produzida. Então, foram produzidos 80.000 quilos de bolacha, 60.000 quilos de sorvete
e 70.000 quilos de doces. Então, esses foram os resultados esperados para o exercício 2. Espero que tenham ficado, espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida estou à disposição em sala de aula. Tchau, tchau e até a próxima.